Bom dia, meus queridos. Estamos juntos mais uma vez para nós compartilharmos um pouco da palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto que está em Jó, capítulo 19, no versículo 25, um texto que nós cantamos, que a gente sabe de cor e salteado, e diz o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Jó, todos nós falamos, sobre a paciência de Jó, a interessante vida de Jó, toda a sua história. Mas Jó tem um contexto de história muito interessante, porque Jó, ele passa por momentos muito difíceis na vida dele. Jó era o homem mais rico do Oriente Médio. E ele começa a passar por momentos difíceis quando há aquele encontro do diabo, os filhos de Deus vão até a presença de Deus e o diabo vai também. E Deus pergunta para ele: de onde você veio? Ele diz: de passear a terra e rodear por ela. Deus diz: você viu meu servo Jó? Jó passou por todas as dificuldades na vida. Jó perdeu os seus 10 filhos. Jó perdeu todos os seus bens, perdeu tudo que tinha. Ele foi ao pó. Ele estava literalmente no fundo do poço, quando não tinha mais nada para ele recorrer. Ainda aparece alguns amigos que de amigos não tinham nada. Naquela hora ele precisava de consolo, não ninguém para poder colocar problema para ele e falar que ele estava errado. Ele não precisava de alguém para acusá-lo, ele precisava de alguém para estar junto dele, amá-lo e caminhar junto com ele. Nós falamos mal da mulher de Jó, que ela falou que era para ele amaldiçoar Deus e morrer. Mas eu queria que você tentasse se colocar no lugar dessa mulher. O que ela passou também, a situação dessa mulher, para chegar a esse nível de falar isso. Jó chega aqui no capítulo 19 e ele diz uma coisa muito interessante, que está no versículo 6. Ele diz assim: sabei agora que Deus é que me oprimiu e com a sua rede me cercou. Em nenhum momento Jó acredita o que ele está passando ao diabo. Ele acredita sempre a Deus. Talvez a gente tenha que falar que Jó estava culpando a Deus. A questão não é essa. A questão é que tudo que Jó estava passando, ele sabia que era a mão do Senhor sobre a vida dele. É tanto que ele diz, quando a mulher fica louca e fala isso, ele diz: nós recebemos o bem de Deus, agora nós não podemos receber o mal também e saber aguentar essa situação. E aí ele começa a dizer, no versículo 8, ele diz: o meu caminho ele fechou, foi Deus quem fechou. Eu não posso passar nas minhas veredas, pôs treva. Não foi o diabo que pôs trevas na vida de Jó, foi Deus. Ele arruinou-me de todos os lados, e eu me vou, e arrancou minha esperança como uma árvore. Ele vai falando sobre isso, de todas as coisas que ele passou, mas ele fala no versículo 25 sobre essa questão do Redentor que vive. E esse texto nos traz alguns ensinamentos. O primeiro ensinamento está na primeira parte do versículo, quando ele diz assim: eu sei. No mundo de tanta incerteza, nos momentos de tanta incerteza na vida dele, ele não fala: eu perdi, eu não sei o que está acontecendo. No meio de tanta incerteza, ele sabia, ele tinha uma certeza. Ele não era uma pessoa que estava totalmente incerto na sua vida, mesmo com o corpo todo estragado, todo machucado, cheio de furúnculos para tudo quanto é lado. Ele não perde a certeza que ele tem. Ele diz: eu sei. E ele diz assim: eu sei que o meu Redentor. Ele não disse que é o Redentor do outro, ele não disse que é algo que o outro tem, mas ele diz: é o meu Redentor. Ele tinha uma certeza, ele tinha Deus como a possessão dele. Essa é a realidade que nós precisamos de ter. No momento de tantas incertezas, nós precisamos de ter certeza que nós temos o Senhor junto conosco, que Ele está junto conosco, que Ele está caminhando conosco, que a caminhada não parou, que Ele está ali junto conosco naqueles momentos. E esse Redentor que era dele, estava vivo. Interessante que depois de ele perder 10 filhos,
de ver a morte iminente, porque ele dizia assim, eu estou indo, eu já estou indo embora. Mesmo sabendo que a morte era algo que para ele era anunciada, porque ele já tinha perdido 10 filhos, ele não tinha mais noção de nada, ele não queria mais viver, ele desejou a morte. Ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. No meio de tantas incertezas, no meio de tantas perdas, ele tem uma possessão, ele é meu. Ele perdeu tudo, mas ele não perdeu Deus. Ele pode ter perdido, está cheio de incertezas na sua vida, mas ele tinha certeza de que Deus era dele. E que esse Deus, que tinha permitido tudo acontecer na vida dele, mesmo os filhos tendo morrido, embora ele tivesse um luto enorme sobre os seus ombros, sobre o seu coração, que era ter emperrado 10 filhos, ele diz, ele vive. No meio de tanta morte, ele consegue achar vida. Sabe o que é isso? É tirar leite da pedra. É virar e falar assim, não, eu tenho certeza no meio das incertezas. Eu tenho vida no meio da morte. Eu tenho a possessão no meio da perda. Esse Redentor, por fim, se levantará sobre a terra. No meio de tanta luta, no meio de tanta dificuldade, no meio de tantos desesperos, Jó tinha uma certeza. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Querido, talvez na sua vida hoje você esteja vivendo isso. Você esteja vivendo um momento de incertezas. Quem pode te dar certeza é Deus. No meio das perdas, talvez você tenha perdido alguma coisa, talvez a sua posição financeira, talvez a sua moral, uma situação que você esteja vivendo, que você tenha tido perda. No meio dessas perdas, ele diz assim, eu posso ter perdido tudo, mas eu tenho um Redentor que é meu, e eu não vou abrir mão disso. No meio de tanta morte, de tanto luto, de tanto coração triste por ter perdido seus 10 filhos, ele consegue dizer assim, eu posso ter perdido os meus 10 filhos, a morte pode ter habitado a minha casa, a morte pode estar à porta da minha casa porque eu estou indo embora, porque a minha saúde está ruim. O meu Redentor vive. Tudo ao meu redor pode morrer, menos o meu Redentor. Eu posso perder todas as coisas, mas eu tenho a possessão que é o meu Senhor. Eu posso ter todas as incertezas do mundo, mas eu tenho a certeza de que Ele está comigo. E por fim, Ele se levantará sobre a terra. Em um certo momento, a mão do Senhor vai agir. E lá no final de Jó, a gente pode ver ele dizendo, eu conheci o Senhor de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Deus restaurou todas as coisas na vida de Jó. E o interessante é que mesmo ele tendo passado por tudo isso, ele continuou firme ali aos pés do Senhor. Você sabe o que eu acho lindo no final do livro de Jó? É dizer que o último versículo do livro de Jó me chama a atenção, porque eu fico imaginando um homem que passou por isso tudo, ele poder dar esse testemunho no finalzinho. O último versículo do livro de Jó fala assim, então morreu Jó, velho e farto de dias. Sabe o que é isso? Ele fala, olha, estou indo embora, não tem mais jeito, a morte bateu. Todos dizem isso, mas a última palavra é sempre a de Deus. Quem vai colocar ponto final na sua história é Deus. Os homens podem até tentar colocar ponto final na sua história, mas quem coloca ponto final na nossa história é Deus, querido. A gente até muitas vezes a gente pensa assim, está na hora de terminar, está na hora de acabar. Mas Deus fala assim, não, eu ainda tenho uma nova história para você. E eu vou caminhar com você. E você vai chegar a bom termo. Que Deus te abençoe. Quero orar com você. Senhor querido, quero colocar essas vidas diante de Ti agora. Senhor, talvez as incertezas, as perdas, a morte, ou a morte anunciada, Senhor, esteja batendo nessas portas. Mas, Senhor, nós sabemos que Tu és o Senhor que vive. O Senhor é a nossa possessão. O Senhor é a nossa vitória. E por isso eu te peço, Senhor, cobre com a Tua boa mão essa vida, em nome de Jesus. Amém. Querido, muito obrigado. Divulgue o nosso vídeo, nosso canal. Um pastor que traz boa esperança.
Espero que eu tenha trazido essa boa esperança para o seu coração. Deus te abençoe. Amém.